Olá, amigos! Nessa aula de hoje a gente vai estar vendo alguns recursos muito interessantes do Excel que ajudam a gente a visualizar uma planilha de forma mais eficiente. Aqui eu deixei pronto uma planilha bem extensa. Podem observar que ela tem 40 filiais e os anos aqui em cima vai até 2022. Então eu não consigo, numa única tela, ter a visualização de toda a minha planilha. Isso facilita, por exemplo, olha só, eu estou analisando os dados e desço até aqui, ó. Vejam só, 879. Eu não sei nem de que filial é esse 879 e nem de que ano ele pertence. Então, esse recurso que eu vou estar explicando primeiro, que é o de congelamento de painéis, ele vai permitir justamente que a gente consiga fixar essa coluna que está em cima, mesmo quando eu role a tela para baixo, e que eu consiga também fixar o nome das colunas para que eu consiga também ter essa referência de qual linha eu estou visualizando. Além disso, a gente vai estar vendo o recurso nessa aula do dividir, que permite eu ter duas visões diferentes da minha planilha. Estaremos vendo alguma coisa de zoom e também como ocultar ou reexibir uma determinada coluna ou linha de uma planilha. Então vamos começar com o congelar. Se eu quiser simplesmente congelar essa primeira linha da minha planilha, eu vou aonde? Então a gente vai estar vendo aspectos que estão aqui no exibição. Então aqui está a opção de congelar painéis. Eu posso clicar aqui e usar congelar linha superior. Quando eu simplesmente quero congelar uma linha na parte superior, eu clico em congelar linha superior. Agora eu vou estar usando a seta no teclado, setinha para baixo, ou vou estar usando a rolagem do mouse. Vocês vão ver que ficou estático lá a linha 1. Ela não está acompanhando o restante da planilha. Vou descongelar agora, para vocês verem, vou vir aqui, descongelar painéis. Agora voltou a rolar a tela junto. Se eu quiser simplesmente também congelar a coluna A, eu vou lá em congelar painéis, congelar primeira coluna. Vejam que aparece uma linha um pouquinho mais forte aqui. Eu vou, ou através da rolagem aqui, eu rolar a tela, ou com a setinha para o lado. Vejam que eu estou com a minha primeira coluna congelada. Então isso é muito interessante, muito bom quando eu tenho planilhas extensas e preciso visualizar os dados. Eu quero saber, por exemplo, aqui quem é determinado dado. Eu consigo saber, por exemplo, que esse 5 é da filial 26. Porém, observe que quando eu congelei a coluna, a linha não ficou congelada. Então, existe uma outra dica aqui, um outro recurso. Eu vou fazer o quê? Então, vou descongelar os painéis. Existe um outro recurso que permite que eu congele ao mesmo tempo uma linha e uma coluna. O truquezinho aqui, pessoal, é assim, eu vou posicionar, vou clicar aqui nessa célula, vou posicionar aqui, de forma que o canto superior esquerdo da célula que eu estou selecionado, ele ficou aqui, de forma que se eu fizer um sinal de mais aqui, vai ficar a primeira linha e a primeira coluna vai ficar na parte de fora desse sinal de mais que eu fiz. Então, o que eu faço? Eu, clicando aqui, eu vou lá, congelar painéis, e uso essa opção aqui, congelar painéis. Agora eu estou com a primeira coluna, com a coluna A congelada, e com a linha número 1 também congelada. Vejam. Eu vim para o lado, a coluna permaneceu. Agora eu vou descer também. Vejam, está congelada a primeira linha e também está congelada a primeira coluna. Por exemplo, se eu quiser analisar esse dado aqui, 590, eu consigo ver claramente que ele pertence ao ano de 2019 da filial número 21. Tá? Então, depois que eu congelei, eu quero voltar como estava antes, eu vou lá em congelar painéis, vou em descongelar painéis. Então, esse recurso que eu acabei de explicar, de congelamento de painéis, essa primeira opção, então, lembrando, eu preciso posicionar o cursor na célula, deixando
à esquerda a coluna que eu quero fixar e na parte superior a linha que eu quero fixar. Vou dar um outro exemplo. Agora eu vou acrescentar, eu vou diminuir um pouco o zoom da minha planilha. Eu vou acrescentar uma linha aqui. Ó. Então eu vou selecionar a primeira linha, dar um botão direito, vou pedir para inserir uma nova linha. Ó. Inserir. Vou fazer um título aqui, eu vou selecionar as células, vou em página inicial, mesclar e centralizar. Eu mesclei as células aqui e vou escrever aqui, por exemplo, supermercado ABC. Ótimo, vou aumentar a fonte, vou colocar negrito. Beleza. Agora, por exemplo, ó, eu quero congelar. Se eu for lá no recurso, vejam então como eu tenho que saber todos os recursos. Eu indo lá em exibição e pedir para congelar a primeira linha, a linha superior, vejam que os anos não vão ficar congelados. Por quê? Porque eu tenho um título ali que está me atrapalhando. Então, eu vou primeiro descongelar de novo. Eu vou ter que fazer aquele jeito que eu expliquei antes. Eu vou ter que clicar aqui, porque eu quero congelar tudo que está para cima dessa célula e tudo que está à esquerda. Vou lá em congelar painéis e vou usar a opção congelar painéis. Vejam agora que eu posso me deslocar para baixo, que ficou fixo lá, e posso me deslocar à direita, que está tudo fixo certinho. Então vamos lá em congelar, descongelar painéis. Legal, gente? Então agora a gente vai ver mais alguns recursos aqui. Ó. Eu tenho a questão do zoom. Eu tenho como mexer no zoom aqui embaixo, ó, que eu tenho a porcentagem de zoom. Ó, eu posso aumentar, diminuir esse zoom através da barra de status aqui, que tem esse recurso. Muitas pessoas usam assim. Posso, uma dica, se o seu mouse ele tem a rodinha, como o pessoal diz, a rolagem, eu posso fazer assim, ó, manter a tecla CTRL no teclado pressionada, que é a tecla Ctrl, deixo ela apertada. Se eu rodar a rodinha para cima, ó, vejam que eu estou ampliando o zoom. Se eu rodar a rodinha para baixo, eu estou diminuindo o zoom. Então esse é um atalho, uma forma muito legal de fazer mexer com o zoom. Se o seu mouse tem essa rodinha, que hoje praticamente todos os mouses têm, eu posso fazer isso, rolar para cima e rolar para baixo. E também eu tenho algumas opções aqui no menu exibição. Ó. Clicando na opção zoom, eu posso escolher a porcentagem de zoom que eu quero. 50%. Vou lá em zoom. 100%. Então eu posso usar por aqui. Aqui eu tenho um atalho para o zoom 100%, que é o que eu já estou. Então, por exemplo, se eu tiver num zoom pequenininho assim, eu vou lá, aperto aqui, ele volta ao 100%. E posso ainda, se eu quiser focar em determinada área da minha planilha, por exemplo, eu quero focar nessa área aqui, ó, eu posso selecionar e clicar aqui na opção zoom na seleção. Vejam que ele foca numa determinada área que você precisa visualizar. Tá? Então, aqui são 3 recursos que eu tenho nessa barra, bem interessantes também. Agora eu vou estar falando de um outro recurso que vem a ser o dividir. Tá? O dividir, eu vou apertar nele. Veja que apareceu, deixa eu apertar aqui de novo. Estava com uma área selecionada, apertei aqui nele de novo. Tá? Eu posso arrastar essas barrinhas que aparecem aqui, ó, e eu consigo ter visões diferentes da minha planilha, pontos de vista diferentes. Por exemplo, ó, aqui eu estou visualizando o ano de 2012 e já no lado de cá eu estou visualizando o ano de 2022. Tá? Então, a opção dividir, eu consigo dividir minha planilha e ter visões desde pontos de vista diferentes dessa planilha. Vejam aqui, ó, eu estou visualizando a filial da 38 a 40, nesse quadrante aqui da minha planilha. Aqui eu estou visualizando o início e estou visualizando lá
a coluna 2022. Então esse é o recurso dividir, ele serve justamente quando você precisa ver diferentes pontos de vista. Sua planilha, você consegue fazer isso. Aperto aqui de novo, eu estou eliminando as barras de divisão da minha planilha. E uma última coisa que também, já que a gente está falando em formas de visualizar a planilha, uma outra coisa também que é muito interessante é a gente poder, às vezes, ocultar determinadas linhas da planilha, seja para visualizar, seja para algum outro fim. Eu posso fazer assim, por exemplo, eu quero visualizar só a partir da coluna 2020, aqui a coluna J. Eu posso selecionar as colunas, vindo aqui em cima da letra dela. Eu clico e arrasto até onde eu quero. Clico com o botão direito aqui em cima e vou em ocultar. Veja então, na minha planilha agora eu não estou mais visualizando determinadas colunas, elas estão ocultas. O mesmo eu posso fazer com linhas. Eu não quero visualizar essas da filial 9 à filial 14. Eu seleciono elas clicando aqui em cima do número da linha, arrasto até onde eu quero, clico com o botão direito do mouse em cima e vou em ocultar. Vejam que elas ficaram ocultas. Parece que não existe, mas você consegue ver que não, que elas estão simplesmente ocultas por causa dos números aqui das linhas ou as letras das colunas que não estão visíveis. Se eu quiser visualizar, por exemplo, as colunas que eu quero voltar a visualizar agora, elas estão entre a coluna A e J. Então eu seleciono a coluna A, seleciono a coluna J. Clico com o botão direito do mouse e clico na opção Reexibir. Vejam que elas voltaram a ser exibidas. O mesmo eu posso fazer aqui. Clico, seleciono a linha 10 e a linha 17, clico com o botão direito e peço para reexibir essas linhas. Legal, gente? Então era isso que a gente tinha para ver nessa aula. Então o que nós vimos foi a questão do congelar os painéis, como congelar linhas e colunas, como mexer ou modificar a questão do zoom, como fazer divisões para visualizar diferentes pontos de vista de uma planilha e como ocultar e reexibir linhas e colunas de uma planilha. Tá legal, gente? Um abraço a todos, obrigado pela atenção.